nossa vida. O grande plano de Deus venha se cumprir. Que a paz esteja convosco, Deus abençoe a todos. Uma boa noite de salvação para nós, né? Que precisamos dela. Bom, em João 14, verso 12 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, vou para junto do Pai. E eu escolhi uma das partes que é como Jesus, né, fez, que é a parte da pregação, né? E a gente tem aquela máxima, né, que os pregadores conhecem bem: pregue a palavra, pregue o evangelho a todo tempo, e quando for preciso use as palavras, né? Só quando for preciso. O evangelho deve ser pregado na nossa vida cotidiana. Mas eu achei um texto aqui, já que nós temos que fazer aquilo que Jesus fez. Nós já falamos que eu não consigo acreditar em Jesus se eu não o conhecer. Ontem nós falamos sobre o amor de Deus pelo mundo, né? Por todos. Não há uma acepção, não há uma classificação desse amor, selecionando pessoas, né? Não há uma determinação bíblica para que esse amor alcance. O que a Bíblia diz é que Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Não tem classificação. Inclusive ele podia dizer: olha, eu amei os judeus, né? Mas não, ele amou o mundo. Aí nós vimos como era a realidade do mundo daquela época, bem parecida com a realidade de agora, né? Porque a gente percebe isso. E aí eu queria hoje falar um pouquinho dessa obra que Jesus começou a fazer, de como que Jesus veio fazendo as obras, né? Que todo pregador, todo evangélico que quer se tornar alguém conhecido no mundo espiritual, né, seja pela parte boa ou pela parte ruim, ele tem que saber exatamente qual é a obra que Jesus fez. Porque Jesus diz: ó, farão as obras que eu faço. Tá, mas o que ele fez? Será que Jesus veio só fazer show, né? Ou água se transforma em vinho, paralítico anda? Será que era essa a intenção real da missão de Jesus ou não? Então vamos ver aqui. Vamos ler aqui Mateus capítulo 4, verso 23 em diante. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosa multidão o seguiam, não é? Então, vamos dar uma corrida na história de Jesus, só para a gente chegar aqui, né? O pano de fundo, o contexto, não sei como é que você chama isso. Eu chamo só de lembrar algumas coisas. Vamos lembrar algumas coisas. Jesus nasce, né? A gente não está aqui para falar sobre algumas questões, né? Mas Jesus nasce e ele cresce. Lucas vai dizer que com 12 anos ele vai ao templo e todos ficam abismados. Eu gosto muito dessa questão, né? Que Lucas fala assim: e todos ficaram abismados com a sabedoria dele por conta das perguntas que faziam e a resposta que davam. Porque alguns irmãos insistem em dizer que Jesus estava pregando no templo, né? Inclusive, se ele estivesse fazendo isso verdadeiramente, ele estaria ali violando alguns princípios da própria palavra de Deus. E eu não consigo olhar o Jesus que transgride a lei, né? Que transgride a palavra que ele veio tanto fazer se cumprir, não é? Então, ele vai dizer que ele estava, na verdade, respondendo, né, as perguntas e fazendo perguntas. Coisas que quem quer ser sábio tem que fazer, né? Tem que saber fazer as perguntas certas para obter as respostas que esperam. E aí, então, depois ele é batizado, né? Ele some, né? Tem uma menção dele pequeno e sendo apresentado no templo, uma tradição, né? E eu quero que você vai prestando atenção nisso, porque ao longo dessa jornada aí da história
continua, você vai perceber que Jesus ele segue literalmente aquilo que já existia, né? Ele não está quebrando muito essas coisas que os irmãos acham, né? De abolir lei, essas coisas. Então, no nascimento dele, vai se cumprir o que? O costume dos judeus. Ele vai ser apresentado no templo, e aí tem toda aquela, né, aquele espetáculo, não espetáculo, né, mas toda aquela comoção de Ana que orava para que não morresse sem ver o Salvador, né, tem tudo uma história bonita ali, e por conta disso, né, a igreja evangélica não batiza as crianças, faz essa apresentação. A gente pode questionar isso uma outra hora, né, mas é por isso que a gente faz. E depois ele vai aparecer já adulto, indo se batizar, né? Quando João vê ele indo se batizar, João tem um choque. E ele diz para Jesus: não, mas eu que deveria ser batizado pelo Senhor. E olha a resposta de Jesus. Tem coisas que a gente perde, né? As pérolas da leitura, às vezes, porque a gente não medita, né? Só lê apressadamente. Jesus diz assim: olha, me convém cumprir toda a justiça. Não é? Me convém cumprir toda a justiça. Ele poderia usar atalhos, como alguns brasileiros têm o costume de fazer, não é? Essa cultura da facilidade, que eu chego no mercado e a fila está grande, mas eu tenho alguém lá na frente, eu dou a compra para passar na frente. É pouco tempo que vai ficar ali, mas viola, claro, o direito de quem está atrás. Isso acontece no ônibus, né? Os favores indevidos. E que Jesus poderia chegar lá e dizer: não, bora lá, já que você quer, se abaixa aí, eu vou te batizar. Mas não, eu tenho que cumprir a justiça. Existe um protocolo, né? E por um tempo atrás, hoje, talvez até porque eu tenha, como é que eu posso dizer, me fechado um pouco, eu não tenho ouvido mais uma coisa que me irritava muito na igreja, que Jesus quebra protocolo, não é? Eu acho que Jesus estabelece protocolo. E se você tem essa visão de quebra, a gente pode uma hora sentar e conversar sobre isso. Mas ele vai cumprir o protocolo de cumprir a justiça. Então ele vai se batizar. E depois ele vai subir ao monte. Texto de Mateus, né? E vai dizer que ele subiu ao monte para ser tentado. 40 dias lá jejuando, toda uma polêmica do uso da água ou não. E aí ele teve fome, e aí foi tentado, e ele desce. Outra pérola, né, que a gente deixa escapar do texto, é que Jesus desce, e a primeira coisa que ele vai fazer, se você for, né, ver a narrativa de Mateus, ele subiu para o monte, ele desce, depois que vence o confronto, né, da tentação, e aí nessa versão da Bíblia está assim: Jesus volta para Galiléia a partir do verso 12, e aí você vai ver que ele vai montar a sua equipe, né? Ele vai montar o seu presbitério, que eu falo aqui, né? O seu diaconato, não sei como é que é na sua igreja, mas ele vai montar o grupo dos 12 que vão dar o suporte para o ministério dele. E algumas coisas que Jesus faz me fazem pensar por quê, né? Na verdade, quando a Bíblia fala sobre meditar, é justamente questionar isso. Por que Jesus escolheu 12 discípulos para andar com ele? Ele podia fazer toda a obra que veio fazer sozinho. Poder para isso ele tinha. Conhecimento para isso ele tinha. Virtude para isso ele tinha. Por que será então que ele fez questão de escolher 12? E por que será, não é? A gente sabe que 12 tem essas questões, né, da numerologia bíblica, 12 tribos de Israel, né, e os 12 discípulos. E aí ele estabeleceu 12. Por que ele faz isso? Porque antes de começar, né, o seu ministério, ele espera escolher os 12 para caminhar com ele. E se a gente vai fazer algumas perguntas, a gente vai achar algumas respostas. Eu estou certo, eu não sei, mas eu espero que você pense. Se você concordar,
tudo bem. Se você não concordar e tiver uma resposta bíblica diferente da minha, eu faria questão de aprender com você. É porque, na verdade, né, ele junta esses 12 para dar uma lição para nós. O Evangelho, irmãos, não é trabalho de um homem só. Não é. Quando você vê alguém que é colocado em eminência, né, pastores, presidentes, né, de ministério, se bem que eu sendo sincero, eu vou dizer o seguinte, né? Eu acho que todo pastor verdadeiramente vocacionado e preparado para a obra ministerial, ele sabe que ele não pode fazer isso sozinho, né? Ele já leu o texto de Moisés com Jetro, ele vê Jesus agora aqui, né, juntando os 12. Então ele entende que não dá para fazer isso sozinho, né? Não dá para eu querer ser pastor presidente, o pregador, o levita, né, o cantor, né? A levita é muito mais do que cantor. Então, não dá para mim ser o pregador, o cantor, o que colhe a oferta, né? Não dá para mim ser o presidente do ministério, dirigir todas as congregações, a não ser que seja só uma, mas se for mais de uma e você querer dirigir todas, você vai ter problema. Não dá para você centralizar o governo da igreja em uma única pessoa. Esse é o exemplo que Jesus dá no seu ministério. Já era uma coisa que Moisés aprendeu no passado. Moisés é referência de vida, né? Quando você estuda a vida de Moisés, você tem bastante coisa que você pode aprender na sua vida pessoal e na sua vida ministerial. E Jesus, então, ele vai estabelecer isso. O grupo que vai estar com ele. E aí sim, né? Começa a narrativa que ele saiu pregando. Vamos lá. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Porque existe alguns conceitos assim que a gente cria, não sei de onde eles vêm, né? E, por exemplo, a questão da palavra religiosidade, né? Mas você é religioso. Isso é religiosidade. E eles falam assim como se fosse uma coisa totalmente má, não é? Eu entendo que a conotação que eles querem dar à palavra é realmente apenas das práticas erradas da religião. Eu compreendo isso, não é? Ao longo do tempo eu aprendi, eu vi, analisei, e eu sei que quando um pregador, um professor de escola bíblica ou um xereta qualquer, que ele usa essa palavra religiosidade, ele quer colocar a parte negativa, né, da religião em pauta. Mas Jesus era um homem religioso, porque ele saiu para pregar e ele pregava nas sinagogas, não é? Depois você vai ver, daqui a pouco, né, se der tempo, que inclusive uma vez ele chegou lá e deram para ele a oportunidade de ler o texto na sinagoga. Não é... A sinagoga, ela não é... como é que eu posso dizer assim? Ela não é semelhante a muitas igrejas que existem por aí, não é? A gente já andou bastante, são anos de ministérios, né? E anos do ministério pastoral, anos de ministério mesmo antes, né? De ser pastor, de ser diácono. A gente andava bastante, tinha comunhão com algumas pessoas. E a gente percebe que muitas vezes nas igrejas menores, chega alguém, né, trajando o pseudo uniforme, né, a cristão, e as pessoas vão e dão oportunidade para eles, né, vão e deixam até pregar. A primeira vez que o cidadão aparece na igreja, as pessoas põem ele para pregar, porque ele tem uma carteirinha lá da convenção Quincas d'Águas e Conchichina, e aí ele chega na igreja e prega, né? Então, não é bem assim. Na sinagoga existe toda uma ordem, não é? Vocês lembram lá que a sinagoga, elas eram administradas pelos levitas, né? Os sacerdotes que estavam lá, né? Os administradores. E levitas era tudo, né? Era o cara que guardava o templo, fazia segurança. Não era só cantor, né? Ele trabalhava mesmo ali.
e tinha suas funções devidamente separadas. Então, não é qualquer pessoa que chega a uma sinagoga que vai ter a oportunidade de ler, não é? Não é qualquer pessoa que entra que tem a oportunidade de ler. Então, se ele teve essa oportunidade é porque ele frequentava, não é? Ele frequentava sinagogas. Porque os defensores, né, da igreja sou eu, dizem que você não precisa ir para a sinagoga, que esse negócio é religião, e para a igreja é coisa de religiosidade, né? Jesus não ia para a igreja. Ele ia, está provado aqui. Ia antes e depois você vai ver que ele ia depois também. Paulo, né, depois aparece nas sinagogas, enfim. Eu não sei porque as pessoas têm dificuldade em aceitar que você precisa ter a igreja, né? Não é que a igreja é especial, mas você precisa ter aonde fazer parte do corpo. Quando Jesus fala que ele vai buscar a noiva do cordeiro, não é? É que ele não quer de maneira nenhuma que a gente esqueça a visão de corpo. A igreja é o corpo de Cristo sobre a face da terra. Então esse negócio de eu sou a igreja, primeiro que eu não dá para ser igreja, porque igreja vem de uma palavra que quer dizer multiplicidade, né? Assembleia, né? A eclésia, né? Reunião. Então não dá para ser só eu. Então não sei como é que eles conseguem fixar essas coisas na mente das pessoas, mas é muito fácil e a gente se perturba. Então ele era muito religioso, sim. Ele cumpria com aquilo que a religião judaica dizia, não é? E até porque ele precisava, porque é exemplo de Moisés, que vai depois combater, né, algumas práticas do Egito e vai ser usado nessa a libertação do povo contra as doutrinas do Egito. Ele precisava conhecer as doutrinas, não é? Eu vi até um jovem, eu não marquei o nome dele, ele estava falando ainda nesse cenário político que a gente está vivendo. Ele diz assim, mas fulano fala de A ou B, né? Fala dos candidatos, defende o candidato, critica o candidato. Às vezes ele nem conhece, nem sabe, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que espumam ódio, né, na hora dos seus discursos políticos, eles não conhecem as histórias dos seus políticos, nem do que defende e nem do que critica, né? Eu tenho certeza que se você olhar para a grande maioria, é semelhante a essa multidão que vai falando coisas sem saber, sem entender. Mas vamos lá. E aí ele saía então pregando o evangelho no reino, mas não só falando. Veja que havia algumas marcas que testificavam, né, que ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque quando ele pregava, ele curava toda sorte de doença e enfermidades entre os povos. E a sua fama correu por todos. A Síria trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Lembra ontem que eu falei, né, que esses discursos de ódio do altar, eles geram uma certa perturbação na ordem da igreja, porque nós somos vistos de uma maneira diferente daquela que Deus quer que as pessoas nos reconheçam. E é isso, né? Nós, em vez de estarmos querendo brigar, querendo pegar, sabe, um grupo social para discriminar, para condenar, né? Descarregar a nossa raiva, nós deveríamos estar focados em aprender a fazer isso aqui, ó. Pregar, mas curar os enfermos, né? Pregar, mas libertar os prisioneiros, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. Olha só, se você analisar a sociedade hoje, o que tem de gente lunática, né, viajando no mundo da lua, o que tem de pessoas que estão aí com suas mentes confusas, né? São muitas pessoas, né? Haja vista, deve haver também um número muito grande de endemoniados. Mas o que acontece? A igreja parece que esquece disso, né? Eu quero fazer a obra de Jesus, eu quero dizer que eu estou seguindo o conselho de Jesus de fazer o que Jesus fez, mas eu não curo ninguém. Se duvidar, deixa o doente.
lanço lá uma raiz de amargura com uma palavra maldita, não bíblica, né? E acabo deixando a pessoa doente. Mas eu não curo mais, não liberto mais, não é? Outro dia nós estávamos no estudo falando acerca das manifestações dos dons, né? Quem não sabe ainda, eu sou pentecostal, creio piamente na manifestação dos dons espirituais, embora hoje eles não sejam muito usados, né? Eu ia dizer necessário, porque para o evangelho que está sendo pregado hoje, não há necessidade, né? Por exemplo, endemoniados lunáticos, não é? Pessoas que sofrem com, na sua grande maioria, transtorno mental, né? Problema de capacidade de analisar as coisas. Esse tipo de pessoas, acho que a igreja não aceitaria hoje, né? Nem que frequentasse o culto. Porque se nós estamos com um discurso aí que a gente deve imitar lá a trilha sonora lá do Tropa de Elite, né? Tatará, tatatá, e sair matando aqueles que não são concordes com nós, esses lunáticos, esses endemoniados não teriam chance, né? Mas Jesus os curou, Jesus os libertou, né? E eles faziam coisas horríveis, coisas que talvez a gente condene hoje com sentença de morte. Por isso que eu não assisto certos telejornais, né? Porque se eu assistir, vez por outra eu corro o risco de dizer assim, merece a morte. Mas eu não posso desejar a morte de ninguém que seja, já disse, a única pessoa que eu desejo morte são as pessoas que eu tenho certeza que são santas, não é? Pessoas que têm um testemunho de Cristo na vida, porque aí se morrer a gente sabe que partiu para a glória, temos a esperança de encontrar um dia. Mas porque as pessoas que dão trabalho à sociedade, na verdade elas são alvos da minha oração e são alvos do meu desejo de pregar no Evangelho. Eu acho que a única razão de eu querer aprender, né? Eu não sei, estou aprendendo um pouquinho, eu sei que talvez nem que devesse estar aqui querendo falar com vocês, né? Eu não estou querendo dar aula, não estou falando que é aula, não estou falando que é sermão, nada, eu estou só tagarelando, conversando com você, né? Não é nada temático. Mas a única razão de eu aprender o Evangelho, de querer pregar o Evangelho, é salvar vidas, não é? Eu acho que essa rasgação de seda que a gente tem hoje, aí de homem de Deus, varão de guerra, né? Olho de fogo, fogo no nariz, fogo na orelha, fogo no pé. Eu acho que essas coisas todas, irmãos, ela não tem muito a ver, né? Pelo menos não me seduz muito isso. Eu não quero, sabe, os lugares de assento. É o que eu digo, eu sou pastor e eu espero honrar o meu pastorado, não é? Eu espero poder deixar no legado que as pessoas que venham depois de mim e que conheçam a minha vida ministerial, elas possam dizer assim, não, cara, ser pastor é bacana, né? Eu quero ser pastor. Eu não quero, por exemplo, que um membro da minha família diga assim, eu não quero ser pastor. E aí questionado por quê, como eu disse que um garoto disse para mim, disse assim, não, depois que meu pai virou pastor, ele mudou, ele não tem mais tempo para os filhos, não conversa mais conosco, não tem tempo para a família. Não é esse tipo de pastor que eu quero ser lembrado. Eu quero que as pessoas olhem e digam assim, cara, eu quero ser pastor, né? Eu quero ser líder, eu quero entrar nessa peleja aí, porque a gente leu lá, né, que nem, às vezes eu leio, eu ouço pregação sobre Spurgeon, sobre Emmanuel de Mello, sobre, quem mais? Alguns heróis, né, do Evangelho no Brasil. Eu quero poder fazer, né? Eu quero poder deixar o meu legado aí como eles deixaram. Eu tenho pastores que eu admiro, né? Cada um tem os seus, mas eu gosto muito do pessoal da Presbiteriana, né? O Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, tem aquele Rodrigo
adventista, eu não lembro o sobrenome dele, eu preciso gravar porque eu sempre acabo esquecendo. Mas eu tenho aí na minha lista de pregadores, de pastores, né, de ministros do Evangelho, eu tenho aí Edson Rebustini, que eu gosto de ouvir, Ricardo Godin, quem mais que eu gosto de ouvir? Tem dois Paulo Júnior, né? Um que é meio senhor, que eu acho que é presbiteriano também, e um mais jovem. Eu gosto mais do mais velho, assim, né? Talvez por causa da idade eu me afino mais com ele. Mas tem bastante gente boa que eu gosto de ouvir, né? Helena Tamuri, eu gosto de ouvir ela pregar. Tem bastante. Aqui vai fugindo, assim, né, na hora. Mas eu já ouvi muito, por exemplo, o casal Hernandes, né? Tanto a Sônia como o Estevão. Eu já ouvi muito. Tinha um casal que eles eram presidente da Quadrangular na época que eu aceitei Jesus. Hoje, se eu não me engano, eles são os presidentes do Avivamento Contínuo, se eu não estiver enganado, né? Salvo engano. Eu também aprendi muito com eles. Tinha uma jovem chamada Esdra, lá na Brasilândia, na Igreja do Deus Vivo, que bem no início da minha fé, eu aprendia muito com ela. O meu irmão Elias, né? Elias Pereira, esposo da nossa irmã Adriana, que também me ensinaram muito, tanto a Adriana como Elias, Marisa Gaspar, Romildo Barros de Macedo, quem mais? Tem bastante gente aí que eu gosto de ouvir pregar, né, que eu estudo com eles, pessoas que a gente vai aprendendo. Irmão Arthur, boa noite, tudo bom? Seu filho dá melhor, nós vamos pedir aí para o povo orar, né, para que a bênção seja completa, amém? Então tem alguns pastores americanos, né, que nos influenciam. Eu acho que tem bastante gente aí legal que me influencia. A lista é grande. E eu ouço até uns pessoal assim que eu não aconselho muito a qualquer um ouvir, né, porque são pregadores que, se você não tiver uma certa maturidade para filtrar o que eles dizem, você pode se confundir, né? Mas eu gosto, assim, de bastante gente aí que são considerados doidos. Eu acho que o mundo é dos doidos e eu gosto muito deles. Então eu quero que quem venha depois de mim, eu quero que as pessoas que congregarem comigo, elas queiram ser pastor, elas sintam o desejo de ser pastor, né? Não para ficar no púlpito, para sair por toda a Galileia, para sair pregando o evangelho em todos os lugares, não para ficar disputando lugar dentro de igreja, né? A maioria das igrejas tem problemas com obreiro, porque tem muito obreiro para pouco púlpito, né? Uma igreja que tem muitos obreiros que gostam de se virar obreiro é porque gostam de fazer a obra. E aí começa a esbarrar um no outro, vai ter problema. Então, vamos para fora pregar o evangelho, né? Eu vi a capa de um livro, na verdade até ia ler, mas na época em que o pastor Júnior me emprestou, eu estava com alguns outros livros já lendo, não deu para mim fazer a leitura completa. Mas o título do livro, talvez você conheça ou não, você vai procurar, Buscando Pregador lá fora onde eles estão, né? A gente tem que parar de ficar centrado dentro da igreja, eventos para os irmãos na igreja, e começar a se preocupar para quem está fora. Aí buscar quem está fora, que é o que Jesus vai fazer, ele vai em busca disso, né? E isso tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter evidência do evangelho, né? Porque hoje a gente vai para a igreja, e aí você vai para a igreja, acaba o culto, vamos fazer um feedback do culto aqui. Você pega para o irmão e fala: ô irmão, como é que foi o culto hoje? Ô irmão, foi bênção, você viu a hora que a banda tocou lá, misericórdia, rapaz. Ó, você viu lá, o irmão falou que a porta vai abrir, Deus vai dar chave de carro para nós, irmão, glória a Deus, aleluia. Mas é só isso, né? Eu lembro que uma vez nós estávamos orando no monte, um grupo de irmãos, e eu estava na igreja lá com um certo irmão, e aí esses irmãos que usam lá, né, do suposto poder lá para que as pessoas caiam, eu acredito nesse poder, tá? Eu acredito que alguém pode orar por você e a virtude possa fazer você cair, né? Isso tem na Bíblia, né, irmãos? Não dá para negar isso, né? Mas eu acho que tudo é com ordem e com decência. E aí o irmão contou um testemunho estranho lá. Eu julgo, irmão, eu não como alimento, eu posso até ser enganado,
mas eu como ali alimentando e verificando se é bíblico ou não, se é verdade ou não, se faz sentido ou não o que as pessoas estão dizendo, né? Jesus, ele me dá a liberdade disso, né? Não julgo o profeta, mas a profecia, com certeza, que se a palavra provém de Deus ou não, se é verdade ou não, né? Para que a gente não fique aí engolindo sapo, né? A gente tem que ter uma boa alimentação. Um dia, né, meu amigo presbítero João até ficou bravo que o irmão disse que a igreja estava comendo feno, né? Estava comendo capim. Olha só, eu não, né? Eu procuro sempre examinar as escrituras para isso. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E aí o pregador fez esse testemunho, e aí ele foi orar, né? E muitos irmãos caíram lá no chão, lá, né? Aquele impacto todo. E eu fiquei muito intrigado com aquilo, né? Não que eu seja incrédulo, se bem que o missionário já viu que eu era um cubo de gelo, mas não é incredulidade, né? Não há incredulidade em mim. Há um cuidado de não ser enganado, né? Não incredulidade. Eu creio que Deus pode fazer aquilo que eu duvido que Ele possa fazer, mas eu creio que Ele faz, né? Mas eu fui perguntar para as pessoas que eu vi cair e eu conhecia. Acabou o culto, nós estávamos subindo um monte e no caminho, né? A gente às vezes conversa um pouco. Eu perguntei para alguns: oh, você estava lá, né? Tava. Você foi um daqueles que caiu, não é? Sim. E aí? Conta para mim aí, qual é essa experiência? Ah, não sei. Como assim? Não tem uma revelação? Enquanto você foi arrebatado, Deus não falou com você? Não te deu uma mensagem para você trazer a igreja? Esse arrebatamento aí, como é que foi esse arrebatamento? Ah, pastor, caí, depois levantei. Caiu, levantou. Acaba aí? Não, então não é os arrebatamentos bíblicos, né? Não é a manifestação de poder bíblico. Porque quando uma pessoa é tão impactada com o poder que ela chega a cair, ela tem mudanças radicais na sua vida. É uma experiência muito forte, muito íntima no espírito, né? Então ela vai ter um divisor de água na sua vida a partir desse momento da história. Mas infelizmente não tinha, né? Foi só cair mesmo. Ainda bem que ninguém se machucou. E a gente então, a gente perde isso, né? A gente perde essa intimidade com Deus, a gente perde essas manifestações do poder de Deus na nossa vida. E se a gente vai fazer a obra que Jesus falou que a gente deve fazer, né? João 14, verso 12, aquele que crê farão as obras que eu fiz, ainda farão maior, a gente precisa começar a achar um caminho para Deus nos usar, para que a gente possa curar os doentes, para que a gente possa libertar o povo, né? E que isso seja notório. A Bíblia diz que Pedro, ele manifestou tanta graça de Deus, a virtude do poder de Deus, que as pessoas, ao saberem que ele ia para uma cidade, havia competição para colocar os doentes na rua. Não era no templo, não, na rua. Porventura, Pedro andando, o sol batendo em Pedro, a sombra de Pedro passando pelos doentes, curava eles, não é? Eu não sei que manto era esse, que expressão de virtude era essa, mas a gente deveria querer isso, né? Ao invés de estar querendo sentar no trono de Moisés, que Jesus disse que a gente não deveria querer, mas é o que a gente quer hoje, a primazia, né? Ser o pregador mais agendado, ser o pregador do sermão mais impactante. A gente deveria se preocupar em: Senhor, me ajuda porque eu quero manifestar tua glória, eu quero manifestar teu poder, eu quero ver as pessoas curadas, eu quero ver as pessoas libertas, eu quero ver vidas transformadas. Esse deveria ser o nosso foco, não é? Nos preparar para sermos instrumento do Senhor. Você é servo de Deus? Então eu vou te perguntar assim: essas coisas estão acontecendo na sua vida? Eu sou muito radical, irmãos, muito. E na minha vida, isso aqui serve como um termômetro, não é? Por quê? Porque se não tiver acontecendo a cura, se não tiver as enfermidades sendo repreendidas, os possessos, né, os endemoniados, lunáticos e os paralíticos, que não estão... não, às vezes a gente vê o milagre de Deus, sim. Mas se não tiver isso,
problema não está em Deus, eu sei. Então o que está acontecendo? Eu não estou crendo. Por quê? Porque isso vai acontecer na vida de quem crê. Vai acontecer na vida de quem crê. Se você pegar Mateus, né, ele vai falar sobre isso. Que quem crê farão as obras. Quem crê curarão os enfermos. Né? Esses sinais seguirão que crê. Curarão os enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se vai bem alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada. É os que crerem. E aí é que eu pergunto para você a pergunta de segunda-feira. Nós cremos em Jesus verdadeiramente? Nós acreditamos no Evangelho de Jesus, o Cristo, o suficiente para começar a manifestar isso? É uma condição, não é? É uma condição que Jesus colocou na Bíblia. Os que crerem farão. Os sinais seguirão os que crerem. Ele não diz assim, até o ano de 2000, os sinais acontecerão na vida dos que crerem. Ou tempo e metade de um tempo acontecerão os poderes, mas na outra metade... Não existe isso. É uma palavra até a vinda dele. Os sinais seguirão os que crerem. Nós precisamos disso. Mas é falta de consagração. Vamos consagrar. Mas aqueles homens oravam demais. Então vamos começar a orar. Mas aqueles homens tinham muita intimidade com Deus. Então nós sabemos o caminho. Se você já sabe o caminho, começa a trilhar esse caminho, porque Deus precisa achar em nós condição de manifestar o seu poder para que a obra de Deus continue, para que essa história não se acabe até que ele venha buscar a sua noiva. Nós precisamos disso. Nós precisamos que esses sinais aconteçam para que as pessoas voltem a acreditar, irmãos. Não é? Agora, vamos supor o seguinte, certo? Vamos humanizar o que eu estou dizendo. Porque tem coisas que se você não coloca na parte prática e humana, não adianta, as pessoas não entendem. Eu vou tentar humanizar isso para que você possa entender. Vamos supor, isso é só uma suposição, viu? Nem tente em sequestro que não vai achar nada. Vamos supor que eu seja um milionário, certo? Eu sou um milionário. Então, eu vou comprar 4 fazendas. Eu gosto do número 4. 4 fazendas coligadas, né? Então, você imagine que são 4 enormes fazendas. Porque eu sou milionário e eu quero 4 enormes fazendas. E eu vou dentro dessa fazenda, né? Que agora as 4 formam uma, não é? As 4 formam as fazendas da igreja da Conchichina. Diz que tem um pastor que tem uma fazenda também, uma igreja que tem uma fazenda. Não sei, né? Eu ouvi dizer. Às vezes eu ouço dizer, e eu não sei nem se eu podia dizer isso, porque eu não ouvi ele dizendo, mas dizem que ele tem. E então essa mega fazenda da igreja da Conchichina tem 10 mil cabeças de boi. Na minha fazenda de boi não, né? De vaca. Não precisa de tanto boi assim, precisa de tanta vaca. E cabeças de bois compatível para que a gente possa manter isso. Eu vou ter lá também umas 10 mil cabeças de ovelhas, porque eu quero treinar isso, né? Eu quero treinar ser pastor, eu quero conhecer mais de ovelha, porque há tanta referência sobre ovelha e pastor aqui que eu quero aprender isso. Eu vou ter nessa fazenda também uma criação lá. Eu acho que eu não vou criar porcos, né? Não é por nada não, é só para lembrar assim, né, um pouco do costume judeu. Mas eu vou criar lá, eu vou ter muitos pássaros, né? Eu não vou prendê-los, mas eu vou cevá-los para que eles fiquem ali próximo de mim. Cavalos, né? Vou ter lá, sim, com certeza, o meu aras nessa fazenda, que não vai ser um aras pequeno, porque eu quero criar lá uns manga largas, eu quero criar lá alguns cavalos bonitos, né? Inclusive pôneis, né? Porque eu tenho bastante netos, eu quero que meus netos andem de pônei. Essa fazenda é muito grande. Então eu tenho tudo isso lá. Você acha que eu vou conseguir administrar isso sozinho? Cuidar das 10 mil cabeças, cuidar das ovelhas, cuidar dos equinos, né? Dos cavalos, das éguas, cuidar dos burros e jumentos, cuidar dos peixes, dos patos, da galinha, das codornas.
Não dá para mim fazer isso sozinho. O que eu vou precisar? Vou precisar de funcionários, não é? Para me ajudarem na administração, no trabalho, não é verdade? Então aí eu vou pegar pessoas para fazer. Mas eu posso pegar qualquer pessoa? Não. Eu tenho que pegar pessoas que sejam capacitadas para esse tipo de trabalho, não é? Eu tenho que pegar pessoas que, ainda que não estejam capacitadas, queiram se capacitar. No mínimo, queiram se capacitar, né? Por quê? Porque senão não vai dar certo isso. Assim é a obra de Deus. Deus, ele tem todo o poder. E ele tem um mundo para manifestar esse poder. Existem muitas pessoas doentes, inclusive dentro da igreja. Não é? Dentro da igreja. Existem muitas pessoas doentes. Existem muitas pessoas endemoniadas. Inclusive dentro da igreja. Não é? Existem muitas pessoas lunáticas. Inclusive dentro da igreja. E o que Deus está precisando para que Ele opere maravilhas? O que Deus está precisando para que Ele manifeste o seu poder e a sua virtude? Que a gente queira que isso aconteça conosco. Que a gente chame a responsabilidade e faça como Isaías fez, assim: Senhor, eis-me aqui. E eu não entendo isso no povo evangélico, porque eu não entendo em mim, tá? Não estou me excluindo disso, não. O que eu não entendo em mim é saber que Deus quer me usar para curar enfermos. É saber que Deus quer que o endemoniado venha no culto onde eu esteja para ser liberto. Que o lunático tenha um encontro comigo no meio do caminho, para que a virtude do poder de Deus transforme a vida dele. Os paralíticos, está aqui no texto. Mas eu não quero. Eu não sei o porquê, algum bloqueio mental me impede de querer isso. Me impede de desejar isso. Sabe o que eu desejo? Eu desejo que eu seja escalado para pregar em algum congresso. Eu quero, na verdade, que alguém me chame para uma festividade. E eu vou chegar lá e eu tenho uma mensagem que eu escrevi. E eu aprendi a dar uns pulinhos assim, olhar pro teto. E acabou o culto, o que eu vou fazer? Vambora! Mas tem doentes! Tem enfermos! Tem lunáticos, tem endemoniados, tem paralíticos. Mas eu vou embora. Eu só vim aqui fazer o show. Não vim aqui fazer mais nada. Só que a obra de Jesus não é show. Não é? A obra de Jesus não é isso. É isso aqui que nós estamos lendo aqui. Né? Mateus capítulo 4. Portanto, ia pregando o evangelho, nada de propaganda política, do reino, curando de toda sorte de doença, enfermidade entre o povo. E é importante que eu e que você entenda toda sorte de doença. Por que é importante eu entender toda sorte de doença? Porque tem muitos cristãos aí que, pela falta de poder e de virtude, eles dizem que algumas doenças é normal, né? Conjuntivite, ou artrose, artrite, diabetes, a alteração da pressão arterial. É normal, todo mundo tem. Mas no tempo de Jesus ele curava. Ele não quer saber que tipo de enfermidade é toda sorte, ele quer curar. Qualquer enfermidade rouba a nossa paz. Qualquer enfermidade tira a nossa paz. Rouba a vida abundante. Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. E qualquer enfermidade rouba isso. Então, nós precisamos desse poder sobre a nossa vida. Nós precisamos manifestar isso para a glória de Deus. E aí, eu vou convidar você para ver como anda da sua fé. Não é? Nós temos ali a presença da nossa irmã Vilma. Eu não sei qual o cargo que ela ocupa hoje. Vilma, se você pudesse falar aí para mim poder te honrar nessa parte. É uma mulher de Deus, a gente conhece há muito tempo já. E é uma daquelas pessoas que eu falo
que me ensinaram bastante. E hoje eu quero então fazer um teste de fé comigo, com você, não é? O Arthur, ele tem uma necessidade. Uma necessidade que tem que ser como Salmo 70 lá, né? Apressa-te em me socorrer. Não dá para esperar. Né? Não dá. Jesus cura. Nós vimos aqui toda sorte de enfermidade. Não importa se é bactéria, se é vírus, se é hereditário. Não importa. Deus tem poder para curar. E Ele precisa que Deus cure o pequeno Ítalo. Não é? Então, nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus possa curar o pequeno Ítalo. Mas não pode demorar, né? Os irmãos pregam que Deus é o Deus de já. Então vamos nos unir nessa oração. E logo após a oração, eu me despeço de vocês. Senhor Deus, em o nome do Teu Filho Jesus, eu me coloco diante do Senhor para Te louvar, para Te engrandecer, para exaltar o Teu nome. Porque nós lemos hoje em Tua palavra que Jesus ia e curava o Evangelho. Quando Pedro e João, Senhor, foram açoitados e eles voltaram glorificando o Teu nome, por serem achados dignos de sofrer pelo Teu nome, ele disse: Senhor, estende as suas mãos para testificar as palavras dos Teus servos. Eu falei da Tua palavra, do Teu poder, da Tua glória. E os Teus servos acreditam nisso. Nosso irmão Arthur acredita nisso. Sua esposa. E ele espera viver desse milagre da parte do Senhor. E eu sei que o Senhor pode curar. A nossa petição como igreja, Senhor, é que o Senhor manifeste o seu poder hoje. E que o Senhor estenda suas mãos sobre o Ítalo para testificar esta palavra de que o Senhor cura toda sorte de enfermidade. E repreenda essa bactéria. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que assolou a vida do pequeno Ítalo. E que ele possa crescer e robustecer, tanto no corpo como no espírito. E que a saúde do Ítalo, nesse momento, seja restaurada. E isso nós pedimos como igreja, em concordância, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, não é para a glória humana. É para que a Tua palavra seja testificada pelo Senhor. Porque de nada nos adianta pregar se o Senhor não estender as mãos para agir através da Tua palavra. De nada adianta a sabedoria do homem fazer belos sermões, causar sentimentos e emoções, se o Teu Espírito não se manifestar, se a virtude do Senhor não se manifestar. Nós não queremos pregar um evangelho de palavras bonitas, subliminares, com palavras persuasivas. Nós queremos pregar um evangelho na demonstração da virtude do Teu Espírito. E nós temos agora, Senhor, essa oportunidade de que o Senhor estenda as suas mãos, de que o Senhor visite o pequeno Ítalo agora, e que o Senhor cure neste momento o Teu servo, para o louvor da Tua glória. Essa é a petição da Tua igreja, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos certeza que Deus vai manifestar o seu poder e a sua virtude. Eu quero agradecer a presença de todos. Amanhã a história continua, né? Não sei como vai ser no dia de amanhã, e que Deus vai colocar em meu coração. Mas é isso. Você é escolhido para curar. Você é escolhido para mudar a vida das pessoas pela virtude e o poder do Espírito Santo. Deus abençoe a todos.